Boa noite, meus queridos. Eu estava com bastante saudade de vocês. Hoje eu vou contar 3 historinhas para vocês. Só que as historinhas não são historinhas infantis, nem também historinhas criadas. São 3 historinhas de 3 santos que fazem parte da nossa vida. O mês de junho, nós comemoramos 3 santos, né? Dia 13, Santo Antônio, dia 24, São João Batista, e dia 29, nós comemorávamos só São Pedro. Agora, depois de um tempo para cá, teve um papa que eu não sei qual foi, eu fui pesquisar, mas eu não descobri, e colocou, junto com São Pedro, colocou São Paulo. Mas eles são de épocas completamente diferentes. São Pedro e São Paulo são bem diferentes. Santo Antônio, pelo menos no meu tempo, que não faz muito tempo que eu era moça, era o santo preferido das moças para conseguir rezar, para conseguir um bom marido. É o santo casamenteiro. Mas para mim, Santo Antônio de Pádua, que ele é português, de Pádua, para mim, ele sempre foi o santo que me ajuda a achar as coisas. Impressionante. Eu perco as coisas, já vou com Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua me ajuda a achar as coisas. É um santo muito querido da igreja, vocês sabem por quê? Porque ele é considerado o santo dos pobres. É o dia que a gente comemora a entrega dos pãezinhos, significando a bondade que Santo Antônio teve para com os pobres. E o nome dele, não sei se vocês sabem, não era Antônio, ele escolheu depois o nome de Antônio, o nome dele era Fernando. Ele foi um jovem lá em Portugal muito rico. Ele abandonou tudo, entrou no convento, teve uma vida bastante agitada, mas, para vocês saberem bem, não viveu no tempo que o Cristo estava na Terra. Ele apareceu depois de 200 e tantos anos que Jesus já tinha ressuscitado. Então ele não conviveu com Jesus. Então essa é a primeira história. É um santo assim muito querido, principalmente das moças. Hoje a mentalidade já é outra, né? Mas ele ainda é muito querido com respeito à entrega dos pãezinhos no dia 13 de junho. O segundo santo faz bastante parte da nossa vida. É São João Batista. São João Batista não foi apóstolo de Jesus. Ele era primo de Jesus. Acho que todo mundo conhece a história de João Batista. Os pais já eram velhos, né? Isabel e Zacarias. Zacarias, da época, ele era o sacerdote da época. E a Isabel era a prima irmã da mãe de Nossa Senhora, de Santana. Por isso que ela é prima, e o João Batista, primo de Jesus. Ele já era um casal de velhos, um casal que eles viviam, tinham um modo de vida bom, porque ele era um sacerdote, então moravam numa casa boa, e era bem diferente o nível de vida deles do de Nossa Senhora, que era bem pobrezinha, com Santana e São Joaquim, que eram os pais dela. E quando Nossa Senhora quando Maria recebeu a visita do anjo, que ela seria a mãe do Salvador, não é bíblico, mas dizem os historiadores que Santana, que já tinha falecido, então quando ela se viu grávida, uma menina de 16 anos, né, grávida do Divino Espírito Santo,
ela foi procurar uma pessoa da família. Então ela foi visitar Isabel. Quando ela chegou lá, tipo quase que um castelo onde ela morava, na hora que ela chegou, a Isabel já estava grávida, velha, estéril, mas tinha tido a visita também de um anjo, que ela seria a mãe de um menino que se deveria chamar João. O pai chamava Zacarias. Então ele reclamou, ele falou, por quê? Não tem ninguém na família que chama João. Aí, dizem as escrituras, que o Zacarias perdeu, ele não acreditou na palavra de Deus e ele ficou sem fala, até a criança nascer. Aí quando nasceu, eles puseram o nome de João. E João cresceu com os pais. Depois, quando ele ficou moço, ele não se adaptava. Ele foi, teve uma vida assim bastante solitária lá em Israel. E eu tive a felicidade, uma vez só que eu fui a Israel, tive a felicidade de ir até a caverna onde ele morava. Ele morava numa caverna, se preparando para o grande papel que Deus colocou no mundo. Ele iria batizar Jesus e ser o precursor do Cristo. O que quer dizer precursor? E São João Batista começou a pregar a vinda do Salvador, que era o Cristo. Então é muito importante a história do João Batista. E foi também aquele que depois, naquela época, o Herodes, né, tinha aquela ganância toda, aquela riqueza dos poderosos, né? E São João Batista acabou sendo degolado, né? Por ele sempre estar querendo a conversão dos poderosos, né? Mas eu não vou contar mais pedaço assim, mais triste de São João Batista. Só quero dizer para vocês que ele não conviveu com Jesus. Ele só apareceu na época em que Jesus ia começar a pregar. Jesus começou a pregar com 30 anos. Ele pregou 3 anos. Então, a história de São João Batista, né? E São João Batista, ele é comemorado no dia 24 de agosto, de junho, e é a festa mais importante das festas juninas, né? Que é a festa de João Batista. O terceiro santo é, assim, mais presente na vida da gente, bastante presente, principalmente na vida de Jesus Cristo. É São Pedro. São Pedro não foi o primeiro apóstolo chamado, foi o segundo. Primeiro ele chamou André, irmão de Pedro. O Pedro foi sempre o companheiro de Jesus. São Pedro é assim, muito humano. Ele tentou também Jesus, né? Traiu Jesus na hora da cruz, mas ele tinha um coração maravilhoso. Então, quem ficou no lugar de Cristo na terra quando Jesus subiu aos céus, depois do ato do dia de Pentecostes, quem ficou no lugar de Cristo foi o Pedro, que foi o primeiro Papa. Com ele que apareceu o primeiro Papa. E São Pedro, ele era, dizem que ele era casado, os apóstolos, muitos eram casados, naquela época não tinha problema nenhum, os que se dedicassem a serem sacerdotes podiam casar. E eu ia contar uma piadinha para vocês. Ele tinha uma sogra,
e a mulher dele se chamava Abigail. Ninguém, é difícil a pessoa saber. Mas dizem, um dia Jesus foi visitá-lo e a sogra estava doente. Ele morava com a sogra. E a sogra estava doente. Jesus curou a sogra dele na hora. Então, a piada é a seguinte: por que São Pedro traiu Jesus na hora da morte de Jesus, na hora da cruz? Ele se escondeu, ficou com medo dos poderosos, estavam sendo mortos por causa da perseguição aos cristãos. Ele falou que ele não conhecia Jesus. Então diz a piadinha que ele traiu Jesus porque ele curou a sogra dele. Mas isso é piadinha, viu, de São Pedro? Depois, bem mais tarde, não sei que papa foi, eu pesquisei essa semana, mas eu não achei, que colocaram no mesmo dia de São Pedro, São Paulo. São Paulo também não não conviveu com Cristo, veio muito tempo depois. Mas de todos os apóstolos posteriores a Jesus, é o mais importante. Quase todos os atos da Bíblia, do Evangelho, são de São Paulo. Então é essa historinha de hoje que eu queria contar para vocês. Agora, o sentido principal dessa nossa conversa de hoje é o que eu aprendi essa semana. Eu tenho aprendido muita coisa com os padres da igreja de Aparecida. Eles são maravilhosos, eles são cultos e são humildes. Eu tenho aprendido muito com esses padres. Cada dia é um mais maravilhoso do que o outro. E nessa semana eu aprendi uma coisa muito importante. Nós, os cristãos que fomos batizados, que queremos seguir o Cristo, nós vivemos dentro da nossa igreja católica, apostólica, romana, nós vivemos no seguimento de Cristo. O que significa isso? Procuramos seguir o que o Cristo quer que a gente faça, o amor, o bem ao próximo. Mas um padre essa semana me ensinou uma coisa muito importante. Nós não somos só seguidores, nós somos servidores de Jesus Cristo. Viemos para servi-lo com a palavra dele. Então, cada um que procura ensinar a palavra, ensinar o que Cristo quer de nós, que é amar o próximo como ele amou, é um servidor de Cristo. Então, o que eu queria, o meu pedido para vocês hoje é isso. Sejamos não só seguidores de Cristo, mas principalmente servidores do Cristo na caridade para com o próximo. Muito obrigada.